Olhe para cima. O que você vê, esse não é o rei dos monstros. Essa é a destruição encarnada. Vídeo não recomendado para menores de 14 anos. Entre 1910 e 1945, o Japão que conhecemos foi o Império Japonês, um estado que travou inúmeras guerras e ocupou incontáveis nações asiáticas, se aliando posteriormente aos estados italiano e do Terceiro Reich. E após 6 anos de guerra, o Japão ergueu bandeira branca após 2 grandes explosões. And then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. O Japão estava em pedaços, e se pior do que essas bombas surgisse uma terceira ameaça nuclear. Olhos esbugalhados, grandes placas atômicas, uma grande cauda e 50 metros de puro terror. Esse era o tamanho do novo inimigo. De repente, vários navios estavam naufragando. Era um tufão, ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo, mas o medo estava ali, aquele instinto latente do ser humano de temer horrivelmente a ameaça a qual não conhece. Cientistas foram atrás de descobrir a verdade. Na Ilha Odo encontraram um indício, uma pegada, mas ao olhar para cima, há algo gigante demais para lutar. Godzilla. Ele agia por uma própria destruição encarnada, reduzindo a pó tudo por onde passava. Não restava nenhum prédio, nenhuma vida, só radiação. O governo japonês buscou proteger sua população, enviou navios de guerra para combater a ameaça, mas não era possível. Sua sina agora era serem lentamente destruídos por uma força nuclear. Certa noite, enquanto pessoas descansavam, em paz, com suas famílias, ele chegou. Godzilla estava em Tóquio, e nenhuma força humana podia o deter. Ao ver o brilhar de suas costas, logo viria um ataque radioativo. Ele não só destruía a vida ao redor, como infectava tudo com uma radiação letal. Era horrível pensar que nada daquilo estaria acontecendo se não tivesse acontecido a guerra. Se não fossem as armas de destruição em massa. Godzilla não era algo humano. Ele destruía o que via, mas não tinha emoção. Era uma anti-rosa atômica sem cor, sem perfume, nem nada. Nem prazer aquele monstro sentia de tanta dor causar. Ele simplesmente destruía. Era como instinto, algo que ele fosse sempre predestinado a fazer, mas que inevitavelmente levaria à morte de milhares, talvez milhões de vítimas inocentes que nada o fizeram. Uma mãe perdendo sua casa, seu lar, seu porto seguro, segurando suas crianças sabendo de seu final, podendo apenas as abraçar, sentindo suas lágrimas enquanto via tudo se perder. Pelo menos poderiam morrer todos juntos e encontrar um pai que já não estava mais ali. Quando se deu satisfeito, Godzilla voltou ao mar de onde veio. Já Tóquio parecia um deserto morto. Não havia pessoas, animais, construções, vegetações. Nada, apenas radiação e chamas atômicas. Ele havia destruído tudo, ignorando as tentativas do exército japonês de o parar. Ele não podia ser destruído uma vez que tivesse que destruir o Japão. Crianças em luto, orando, pedindo para que algo ou alguém trouxesse paz àquele povo judiado. Um cientista tão jovem tinha a única coisa que poderia o deter, e assim o fez. Conseguiu parar aquela fera, levando sua vida junto para impedir que pudesse usar sua invenção para fazer a mesma coisa que o Godzilla tinha feito, espalhar o terror e a destruição. Uma pena é que para aquelas 2 bombas que tinham caído antes, não havia o que pudesse ser feito. Bem, Godzilla, ou Gojira no original, é um filme lançado em 1954, apenas 9 anos após o lançamento de 2 bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, levando à morte de cerca de 250 mil pessoas somente nas explosões, com o número de mortes devido a causas indiretas disso sendo muito, mas muito maior. E o que aquelas bombas mataram não foi só aquelas pessoas, como toda a paz de uma nação. O receio porque logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial já estávamos vendo o prelúdio de um novo conflito,
a Guerra Fria, e o medo que as duas superpotências da época, ambas atômicas, fizessem mais uma vez e ainda pior do que antes, tomou conta de um povo que sabia como era essa dor. Então Godzilla surgiu, não como um monstro gigante divertido ou um dinossauro qualquer, mas como uma perfeita personificação desse medo. O Godzilla originalmente tinha um design muito mais semelhante de uma nuvem de explosão, conhecida como cogumelo, mas aos poucos foi tomando formas de dinossauros, um tipo de ser que certamente os humanos não poderiam bater de frente também. O filme tem uma linguagem de terror, e o Godzilla é como se as bombas tivessem duas pernas e ao invés de simplesmente explodirem, soltassem radiação pela boca. Por isso ele é essa presença invencível, porque assim como as bombas, não existia um meio de retardar a explosão que causaria alguma coisa. E o Godzilla, ao longo das 7 décadas de vida, seguiu sendo esse paralelo com armamento nuclear em geral. Tanto que versões futuras, como Godzilla Returns, de 1984, Godzilla vs King Ghidorah, de 91, Godzilla vs Destoroyah, de 1995, Shin Godzilla, de 2016 e Godzilla Minus One, de 2024, trabalham com essa ideia de uma personificação do mal, uso humano da força nuclear e do quão destrutiva ela é. Fora inúmeros kaijus que surgiram devido a causas antrópicas em geral, como Anguirus, Ghidorah, Gigan, Violent, Destoroyah, entre outros. O Godzilla é um personagem extremamente metamórfico, no sentido de trazer mensagens diferentes. Ele representa o medo japonês das bombas atômicas, a destruição personificada e a vida de uma bomba atômica, que a natureza pode e vai revidar sobre as ações ruins que o ser humano faz com o ambiente. Mas a mensagem mais forte para mim é da antiguerra. O Godzilla jamais existiria se os americanos não tivessem o despertado com testes de bombas. Assim como as bombas jamais teriam sido jogadas e, por consequência, devastado cidades inteiras se não fossem as guerras travadas pela humanidade. Guerras causadas por expansionismo, necessidade de se mostrar superior ao seu oponente, conflitos muito velhos, coisas que quem paga é o lado mais fraco da história, os civis, que não escolhem lutar, mas sempre pagam. E o Godzilla retrata tudo isso de forma literal e quase mastigada. Então, independente do que essa franquia se tornou ao longo de 72 anos, o Godzilla nasceu como uma crítica a essa cultura humana de causar guerras e atacar os outros por razões banais, e do quanto isso traumatiza por gerações um povo inteiro. Bem, esse é o primeiro de uma dupla de vídeos sobre versões distintas que passam mensagens igualmente distintas do Godzilla, com o segundo saindo no final do mês sendo a biografia do Godzilla do Monsterverse, que é uma versão tão diferente que até seu simbolismo muda radicalmente. E por haver uma polêmica muito grande na comunidade Godzilla devido a se o Godzilla tem que representar somente as bombas nucleares e outras coisas também. De toda forma, aguardem. Sim, gente, essa música de novo. Mas, ignorando isso, eu quero só dizer que eu fiz esse vídeo somente porque tem uma polêmica muito grande, porque tem gente que fica... Ah, não, mas o Godzilla, ele não pode ser bobo, pá. Não, gente, eu sou bem contra isso. O Godzilla, eu acho que ele pode ser tanto sério, como é o caso do vídeo de hoje, quanto mais bobinho. Tipo, a própria ela Showa, no final, ela fica bem boboca, assim. Não é ruim, tipo, é só tons diferentes. Mas é isso, Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou!